Você conhece esse sentimento. Aquela tarefa importante, que poderia mudar seu dia, sua semana ou até sua vida, está ali, te encarando. E o que você faz? Você de repente decide que é a hora perfeita para reorganizar os livros na estante, responder uma mensagem de 3 dias atrás ou assistir um vídeo sobre qualquer coisa aleatória. E a cada minuto que passa, a ansiedade cresce, aquela nuvem pesada na sua nuca, enquanto uma voz interna te acusa sem parar, preguiçoso, irresponsável, sem disciplina. A gente vive nesse ciclo. Adiar, sentir uma culpa que nos consome, e depois correr em pânico para apagar o incêndio no último segundo. É exaustivo. Mas, e se tudo o que você aprendeu sobre procrastinação estiver fundamentalmente errado? E se o seu problema não for preguiça? E se não tiver nada a ver com falta de força de vontade ou de um novo aplicativo de organização? Neste vídeo, nós vamos investigar a causa raiz, o motivo espiritual pelo qual você procrastina. Você vai descobrir que esse ato de adiar, na verdade, é um sofisticado e desesperado mecanismo de proteção. É um sinal de fumaça da sua alma, uma mensagem do seu eu mais profundo tentando te salvar de algo que ele percebe como um perigo muito maior do que uma simples tarefa. Então, se você está cansado de lutar contra si mesmo e pronto para finalmente entender a mensagem por trás da sua procrastinação para transformá-la em uma aliada, fica comigo. O que vamos descobrir aqui hoje pode ser o fim da sua guerra interna. E o primeiro passo para acabar com qualquer guerra interna é entender que aquilo que você enxerga como seu inimigo, talvez não seja um inimigo. A ideia mais importante que você precisa absorver hoje, a base de toda a cura, é esta. A procrastinação não é o problema. Ela é o sintoma. Pense nela como uma febre. A febre em si não é a doença, certo? Ela é o sistema de alarme do seu corpo gritando: atenção! Existe uma infecção aqui que precisa de cuidado. Você não simplesmente luta contra a febre. Você investiga a causa dela para poder tratar a infecção de verdade. Com a procrastinação é a mesma, exata, coisa. Ela é um alarme da sua alma, da sua psique. Um alarme que dispara sempre que você está prestes a fazer algo que o seu eu mais profundo registra como perigoso ou sem sentido. É por isso que as estratégias baseadas em força de vontade ou lutar contra a preguiça quase sempre falham a longo prazo. É como tomar um remédio para baixar a febre, mas ignorar a bactéria que a está causando. Você pode até conseguir, na marrã, forçar a execução da tarefa, mas a causa raiz continua lá, intacta. E na próxima oportunidade, a procrastinação vai voltar, talvez ainda mais forte. A verdadeira cura, a mudança de jogo, acontece quando você para de lutar e começa a escutar. Quando, no exato momento em que você se pega fugindo de uma tarefa, você para, respira fundo e, em vez de se criticar, pergunta com curiosidade genuína: ok, procrastinação, eu te vejo. Entendi o recado. Do que, exatamente, você está tentando me proteger agora? Essa simples pergunta muda tudo. Ela te tira do papel de vítima da sua preguiça e te coloca na posição de investigador da sua própria consciência. E na nossa investigação de hoje, descobrimos que existem 2 respostas principais, 2 grandes causas raiz que esse alarme geralmente aponta. A primeira delas está ligada ao nosso medo mais profundo sobre quem nós somos. Então, você fez a pergunta: do que você está tentando me proteger? A primeira grande resposta, e a mais comum, é medo. Mas não é só o medo de falhar, de não conseguir fazer a tarefa. É um medo muito mais profundo. É o medo do que o resultado, seja ele bom ou ruim, vai dizer sobre quem você é. Vamos ser práticos. Pense naquela tarefa que você está adiando. Pode ser iniciar um projeto no trabalho, ter aquela conversa difícil com alguém, ou até mesmo começar a postar seu conhecimento nas redes sociais. Agora, se pergunte: se eu fizer isso e falhar miseravelmente, o que isso significará? Significará que eu sou incompetente? Que eu não sou bom o suficiente? Que eu sou uma fraude? A procrastinação surge aqui como um escudo. Seu ego, a sua autoimagem, prefere lidar com a culpa de não ter feito, do que com a dor de ter feito e recebido a prova de que você é um fracasso.
É mais seguro ser o procrastinador com potencial do que o fracassado que tentou. Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. E se você tiver sucesso? E se o projeto for um sucesso estrondoso? Isso pode significar que você terá mais responsabilidades, que as pessoas esperarão mais de você no futuro. O sucesso eleva a barra. E o seu ego, com medo de não conseguir manter esse novo padrão, te sabota antes mesmo de começar. Ele prefere te manter na média, no seguro, do que te expor ao risco de um sucesso que você talvez não consiga sustentar. Em ambos os casos, a procrastinação é o ego tentando se proteger de uma morte simbólica, de uma quebra na identidade que ele construiu para você. Ele prefere o conforto do conhecido, mesmo que seja um conhecido desconfortável, do que a incerteza do desconhecido. Agora, um momento de honestidade total. Eu quero que você pense em algo que está adiando agora mesmo. E me responda aqui nos comentários, não para mim, mas para você mesmo. Qual tarefa você está adiando por medo do que o resultado dela vai dizer sobre você? Não precisa dar detalhes do projeto, apenas do sentimento. Por exemplo, estou adiando por medo de provar que não sou criativo ou por medo de me tornar a referência e não dar conta. Esse ato de nomear o medo é o primeiro passo para tirar o poder dele. E se você acha que isso já foi profundo, espere até explorarmos a segunda causa raiz, que é ainda mais libertadora. Ela nos mostra quando a procrastinação, na verdade, é a nossa maior aliada, nos indicando que estamos completamente no caminho errado. E essa é talvez a revelação mais libertadora que você vai ter sobre si mesmo. Porque a segunda grande causa pela qual o alarme da procrastinação dispara não tem nada a ver com medo. Você procrastina porque, no fundo, a sua alma, o seu ser verdadeiro, sabe que aquela tarefa ou aquele caminho não é para você. Porque, como você bem sabe, é totalmente possível amar o que você faz, estar no caminho certo, e ainda assim travar por medo do resultado. Acontece o tempo todo. Mas, e quando o sentimento é outro? Quando não é aquela ansiedade aguda sobre o sucesso ou o fracasso, mas sim um cansaço inexplicável, um arrastar de pés, uma total falta de energia para começar, mesmo que a tarefa pareça simples. É aí que precisamos investigar a segunda causa raiz, o desalinhamento. Neste cenário, a procrastinação não é um guarda com medo protegendo o portão do seu sonho. Ela é a própria estrada te dizendo: ei, essa não é a sua saída. Pense nisso com exemplos práticos. O profissional que sempre foi dedicado, mas agora adia tarefas que antes fazia com facilidade. Talvez não seja medo de falhar no relatório. Talvez seja a alma dele sinalizando que aquele ciclo de trabalho se encerrou e que sua energia não pertence mais àquele lugar. O empreendedor que adia fechar um negócio que parece lucrativo no papel. Talvez não seja medo do risco. Talvez seja sua intuição gritando que aquele projeto, apesar de rentável, vai contra seus valores mais profundos ou vai te levar para um estilo de vida que você não quer. Aqui, a procrastinação não está protegendo seu ego. Ela está protegendo sua energia vital. Ela está se recusando a ser gasta em uma jornada que não é verdadeiramente sua. Ela não é um sinal de que você precisa de mais coragem, mas sim de que você talvez precise de um novo mapa. É a sua bússola interna, funcionando perfeitamente, te convidando a reavaliar a rota. Se essa ideia, a de que sua procrastinação pode ser um sinal de sabedoria e não de fraqueza, te trouxe uma nova perspectiva, se essa ficha caiu para você, eu peço que faça duas coisas que nos ajudam imensamente. Deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas e, o mais importante, se inscreva no canal. Aqui, nossa jornada é sempre em busca de mais clareza e autoconhecimento. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Medo ou desalinhamento? Como eu sei a diferença e o que eu faço em cada caso? É exatamente aí que a cura espiritual começa. A resposta não está na sua mente lógica, mas na sua energia. Vamos fazer esse teste diagnóstico juntos, agora com todas as possibilidades. Pense na tarefa que está adiando. Visualize que você a completou com sucesso absoluto. Agora, sinta a reação no seu corpo. Se você sente alívio, alegria, expansão, que incrível, eu consegui.
A raiz do seu problema é, muito provavelmente, medo. Seu ser deseja o resultado, mas teme o processo. Se você sente cansaço, um ok, e daí? Um vazio ou até uma sensação de aprisionamento. A raiz, muito provavelmente, desalinhamento. Nem mesmo a vitória te nutre. Mas e se você não sentiu nada disso? E se a sensação foi de nada? Uma completa neutralidade, uma anestesia, como se visse um filme sobre outra pessoa. Este é talvez o sinal mais profundo. A anestesia aponta para uma desconexão. Você está operando no piloto automático há tanto tempo, ignorando o que sente, que seu sistema de orientação interior desligou para se poupar. É um sintoma clássico de exaustão ou burnout. Sua procrastinação aqui é um pedido de pausa geral, não apenas da tarefa, mas do modo como você tem vivido. Entender em qual cenário você se encaixa é a chave, porque a abordagem para a cura muda. A sociedade nos empurra à ação forçada, a disciplina pela força. Mas a espiritualidade nos convida para a ação inspirada, que nasce da clareza. E essa clareza vem ao silenciar o ruído externo com ferramentas como meditação, escrita terapêutica ou um tempo na natureza. O objetivo dessas práticas é te dar clareza para o próximo passo. Se o seu caso é medo, a ação inspirada será encontrar a coragem para dar o primeiro micropasso. Se o seu caso é desalinhamento, a ação inspirada será ter a coragem de reavaliar a rota, mudar o plano. E se o seu caso é desconexão, a ação inspirada será, antes de tudo, ter a coragem de parar. Sua primeira missão não é fazer a tarefa, mas sim fazer algo, qualquer coisa, que te reconecte com sua energia vital, que te faça sentir vivo de novo. Com essa clareza sobre o seu diagnóstico e o tipo de ação que você precisa, podemos montar o seu kit de primeiros socorros para agir. E aqui está ele. E vamos detalhar, para que não reste nenhuma dúvida. Seu kit de primeiros socorros para quando a procrastinação atacar. Passo 1. A pausa consciente. No momento em que se pegar fugindo da tarefa, pare. Respire fundo 3 vezes e diga a si mesmo, com compaixão: ok, eu não sou preguiçoso. Este é um sinal. Meu corpo e minha mente estão tentando me dizer algo importante. Vou escutar. Essa mudança de diálogo é o primeiro passo para sair do ciclo de culpa. Passo 2. O diagnóstico energético. Faça o teste de visualização que aprendemos para saber se está lidando com medo, desalinhamento ou desconexão. A clareza do diagnóstico define a ferramenta certa a usar. Passo 3. A ação específica de cura. Agora, com base no seu diagnóstico, aplique a ferramenta correta, sem exceção. Se o seu diagnóstico foi medo, use a regra dos 2 minutos com intenção. Coloque um cronômetro no seu celular para 120 segundos. Sua única meta é trabalhar na tarefa durante esse tempo. Apenas começar. Exemplos: abrir o documento e escrever 2 frases. Ler uma única página do relatório. Fazer uma ligação. Lavar um prato. O medo se alimenta da imagem de uma tarefa gigantesca. Ao reduzi-la a algo que dura apenas 2 minutos, você remove a ameaça. Você prova ao seu sistema nervoso que o ato de começar é seguro. Na maioria das vezes, a inércia é quebrada e você continua. Se não continuar, tudo bem. Você já venceu a paralisia. Se o seu diagnóstico foi desalinhamento, sua tarefa não é fazer a tarefa. É pegar um papel e uma caneta e responder, da forma mais rápida e honesta possível, a estas 3 perguntas-chave. Pergunta da verdade: se dinheiro e a opinião dos outros não existissem, eu ainda escolheria fazer isso. Pergunta do dreno: qual parte específica desta tarefa suga toda a minha energia só de pensar nela? Pergunta da bússola: se eu pudesse usar esta mesma energia em qualquer outra coisa agora, o que seria? Essas perguntas são um atalho para a sua sabedoria interna. Elas te dão dados concretos sobre onde está o desalinhamento, para que você possa ajustar, delegar ou eliminar a parte que te drena, em vez de lutar contra o todo. Se o seu diagnóstico foi desconexão, sua missão é sair da mente e voltar para o corpo imediatamente. Escolha uma atividade sensorial de 5 minutos.
Tato. Pegue um cubo de gelo na mão e foque em todas as sensações até ele derreter. Audição. Coloque uma música instrumental e siga apenas a linha do baixo ou do piano do início ao fim. Paladar. Coma uma uva ou um pedaço de chocolate de olhos fechados, tentando sentir cada nuance do sabor. A anestesia é o resultado de viver demais na mente. Ao forçar seu foco total para um dos 5 sentidos, você puxa sua consciência de volta para o corpo, para o momento presente. É um reset no seu sistema nervoso que te permite começar a sentir de novo, que é o primeiro passo para qualquer cura. Você não está quebrado. Você apenas tem uma bússola interna que precisa de atenção. Ao usar essas ferramentas, você para de lutar e começa a colaborar com a sua própria natureza. E essa jornada de autoconhecimento é mais poderosa em comunidade. Por isso, se este guia prático te trouxe clareza, se inscreva agora no canal para continuar recebendo ferramentas que funcionam. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo e se culpando. Você pode estar entregando a ele o manual de instruções que faltava.